que o nosso cérebro, e quando eu digo nosso, não é só meu ou seu, é de todo mundo que habita esse planeta, certo? Ele tem um poder que chama-se plasticidade cerebral, que é uma capacidade que o cérebro tem de se organizar na sua estrutura e no seu funcionamento. Ah, mas na deficiência intelectual não é assim. Também é assim. Desde que você gere nessa criança a necessidade dela pensar, tá? Então, isso é importante você entender. Então, o estímulo, quando você dá um estímulo para a criança, seja na leitura de um texto, seja numa atividade, numa brincadeira, num jogo, quando esse estímulo entrar, e se esse estímulo for mediado, ele vai gerar uma necessidade cognitiva, onde as sinapses e os neurônios vão se organizar numa rede neural diferente para dar conta de uma resposta para esse estímulo que entrou. Então, esse é o processo. Então, se eu privo a criança do estímulo ou dou estímulos muito rasos, insignificantes, sem sentido a ela, essa estrutura da plasticidade não vai ocorrer. Se vocês assistirem os outros meus vídeos que eu falo de neurociência, eu coloco mais imagens, mais ideias mais explicadas que não vêm ao caso na live de hoje, mas é importante você compreender isso. Então, a neurociência mostra que independente da condição genética, cromossômica, social, de idade, independente disso, o nosso cérebro tem um potencial, ele tem capacidade de se auto-organizar, desde que eu, enquanto mediadora, gere a necessidade do pensar. E nesse gerar essa necessidade, eu vou, então, gerando automaticamente essa mudança na forma como a minha criança pensa. Ótimo. Aí como é que faz? A gente usa aqui no EduSer uma ferramenta, né? Que não é uma ferramenta eletrônica, é uma ferramenta humana, que se chama mediação cognitiva. A mediação cognitiva, ela tem a capacidade de gerar essa necessidade de pensar sobre um estímulo, ou sobre o que a criança escutou, ouviu, ou falou, ou mesmo pensou. E aí a gente usa nessa ferramenta algo que a gente chama de metacognição. Já ouviram falar nisso? Metacognição é quando você pensa sobre o seu próprio pensamento. E é isso que a gente faz a criança fazer. Vou tomar minha aguinha. Então, quando eu digo que cor é essa que tem na minha roupa, que cores são essas que tem na minha roupa, ou que cor é essa parte da minha roupa de baixo aqui, ele vai dizer que é cinza, que é algo bem visual, não precisa pensar muito, é só olhar e ver. Eu posso perguntar para ela, você já viu alguma coisa também com esta cor? Existe lá no teu guarda-roupa uma roupa com esta cor? Então, esse momento que eu faço ela pensar, certo? Isso a gente chama de metacognição também. Vamos para frente aqui. Outra, a mediação, o que ela vai fazer? Ela vai lá na memória de longo prazo. Aquela que está armazenada lá dentro, que a gente já aprendeu. E ela vai cutucar o que tem lá dentro para dar um sentido. Então, essa criança, ela vai lembrar do guarda-roupa dela e vai pensar se tem uma roupa cinza. E ela vai, provavelmente, se ela tiver, ela vai lembrar que ela tem uma meia, um short, uma blusa cinza. Ou, se ela não lembrar, ela vai lembrar que a mãe dela tem, ou alguma coisa na casa dela com essa cor. Isso é mexer lá na memória. Então, quando você faz a mediação, você faz a criança transcender, pensar lá na casa dela, e também transcender ao ponto de buscar na memória de longo prazo uma conexão com aquele estímulo. Então, isso é muito fácil de se conseguir mediando. E aí o que acontece? Aquele prejuízo e dano cognitivo cerebral, ele vai aos poucos, aquela área que está danificada,
vai deixando de ladinho ou melhorando as suas conexões e uma área que não era muito utilizada pela criança para pensar, ela vai, como uma forma de compensação cognitiva, assumir aquela função. Isso a neurociência prova que é assim que funciona.